Boa noite, tudo bom? Tô achando que o seu relógio está adiantado, hein, irmão? Será que não é o seu relógio que está adiantado? Oh, que beleza! Hoje nós vamos dar sequência no trabalho. Esse moço que do capítulo 11 ficou criando problema, e agora nós vamos verificar o que a Bíblia diz com respeito a Jefté. Tá certo? Vamos falar oi para Faiga, para o Tiago. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela vida desses irmãos que estão entrando na live, que vão entrar, daqueles que vão ouvir depois. Enfim, Jesus, cuida de todos nós e que essa live possa ajudar, possa fazer a diferença nas nossas vidas. Nós queremos aprender, Senhor. Nós queremos que a Tua graça seja derramada sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos irmãos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós falamos desse senhor chamado Jefté. E até ontem nós tínhamos falado que Israel tinha feito tudo quanto é coisa errada novamente, depois de Gideão, depois de Abimeleque. Aí nós falamos daqueles dois juízes que entraram, o Tolá e o Jair. Agora nós vamos falar exatamente da servidão que Israel estava sofrendo nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Agora Israel está sofrendo de novo. Presta atenção. O Israel está sofrendo de novo por causa de idolatria, por causa de perversão, por causa de busca de felicidade sem ter valores de Deus. Agora eles estão de novo sofrendo. E Deus permitiu que estas tribos, os filisteus e os amonitas, essas tribos viessem e fizessem o mal contra Israel com a autorização de Deus. Nada acontece nesse mundo sem Deus permitir, sem Deus mandar. Então até o versículo 18, nós vimos que Israel estava sofrendo tanto, orou. Deus falou para eles: vocês estão orando a mim, mas vocês estão com um problema. Vão atrás dos outros deuses que vocês me abandonaram para segui-los. Talvez eles lhes respondem, Deus falando para Israel. Eu só sei que eles confessaram, eles derrubaram todos os altares, eles mudaram de vida. Então Deus falou assim: tá bom, eu vou novamente, outra vez, cuidar de vocês. Outra vez eu vou cuidar de vocês. Aí, meus amados e queridos irmãos, é a vez que nós vamos entrar em Jefté. Essa história é uma história muito confusa, muito interessante. Não sei se é bonita ou se é feia, você decide. Acontece que diz assim a palavra era então Jefté, um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Está vendo aí no capítulo 11, no versículo 1? É de Juízes, nós estamos em Juízes. Capítulo 11, versículo 1. Falava que ele era de Israel, Gileade. Falava que ele era valente. Falava que ele era filho da tribo. Mas ele era filho de uma prostituta. Que culpa que esse moço tem do pai dele ter prostituído?
Que culpa que esse moço tem? Presta atenção. E aí Deus resolve chamar exatamente Jefté, filho da prostituta, para ele salvar Israel. Só que antes disso aconteceram algumas coisas que nós vamos falar para você. Ele não era filho de prostituta, a Bíblia está falando que era. Só que aconteceu o seguinte, o pai dele morreu. E quando o pai dele morreu, ficaram os outros irmãos dele. Só que os outros irmãos dele eram filhos da mulher legítima do pai. Então Jefté tinha outros irmãos. Jefté era filho da prostituta e os irmãos dele eram filhos da mulher legítima. O pai morreu, os irmãos da mulher legítima, os irmãos todos, chegaram em Jefté e falaram: Jefté, você é filho de uma prostituta. Você não é digno de receber a herança do meu pai. Você não é digno de ser chamado nosso irmão. Nós vamos te dar uma chance. Perna para quem te quero. Suma daqui. Vão embora. Vai-se embora. Então Jefté foi expulso. Foi expulso de Gileade. Que culpa que ele tinha, né, de ser filho? O pai dele fez a arte. A prostituta era prostituta. E ele vem sofrer agora as consequências. Os irmãos, depois que o pai morreu, porque quando o pai estava vivo, o pai sempre dá um jeito, né? Contemporiza tudo. Mas aqui o pai morreu, eles falaram, eles juntaram com a mulher mãe deles, não a prostituta. A prostituta não tem mais notícia dela. Para que dar notícia de prostituta, né? Prostituta não tem coração, prostituta não tem sentimento, prostituta não tem história, prostituta não tem futuro. Então para que pôr nome aqui, né? Não pôs. Mas é uma prostituta mãe de Jefté. Então o que aconteceu? Ele fugiu para longe. E interessante que Jefté ele fugiu e ele foi para uma cidadezinha. Diz que essa cidade chamava Tobi. Tobi. Quase nome de cachorro, né? Tobias, Tobi. Tem cachorro que chama Tobi. Então eles foram para uma cidadezinha chamada Tobi. Tobi era divisa de Israel com os inimigos. Tobi era um tipo de um campo neutro. Então ali em Tobi ele conseguiu se refugiar, Jefté. Só que teve uma coisa que ele fez. Ele ficou tão revoltado, ele já era homem valente. Então quando ele chegou em Tobi, sabe o que ele fez? Ele pegou os homens que não valia nada. Ele pegou e arrumou amizade ruim. Ele pegou e arrumou assassino para ser amigo dele. Ele pegou e arrumou homem ladrão para ser amigo dele. O texto aqui fala isso. Homens levianos se ajuntaram a ele e com ele saíam. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. É isso que aconteceu aqui. Jefté era ruim, arrumou só amigo ruim. Então esses homens levianos, esses homens que não valiam nada, ficavam saindo com Jefté. A Bíblia não fala onde eles iam, mas com certeza eles eram matadores de aluguel, contratados, eles não iam em bons lugares, eram pessoas párias da sociedade, às margens da sociedade. Jefté foi expulso da terra dele, foi para um outro lugarzinho, numa currutela, e ali ele criou o grupo de Lampião. O grupo dele, o grupo de Jefté. O grupo dos desfavorecidos. E o que o texto fala? Que ele estava lá, olha só como é engraçado, né? Versículo 5, fala assim, versículo 4.
do capítulo 11 de Juízes, viu? Fala assim: passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Então Israel agora estava na briga. Os filhos de Amon estavam brigando contra Israel. Então o texto diz que quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade. Quem são os anciãos de Gileade? Os homens experientes, os líderes, os chefes. Eles lembraram daquele Jefté que eles expulsaram. Aquele Jefté que era filho de prostituta. Aquele Jefté que eles botaram para correr. É aquele Jefté que agora, quando Gileade está sitiada pelos amonitas, os sacerdotes, os principais anciãos, que a Bíblia fala, anciãos, lembraram de Jefté e foram atrás de Jefté. Chegaram lá e falaram: Jefté, está tudo aqui no capítulo 11. Nós viemos aqui para você socorrer a gente, porque os amonitas estão nos destruindo e eles cercaram a cidade. Aí Jefté pegou e respondeu para eles: ué, vieram atrás de mim? Vocês me dispensaram, falaram que eu não valho nada, falaram que eu sou filho de prostituta, falaram que eu não recebo, que eu não mereço receber herança, falaram que eu não sou digno de ser irmão de vocês, falaram que... E agora vocês vieram atrás de mim? Aí eles pegaram e falaram assim: e nós viemos atrás de você, foi por isso mesmo, que você é um homem valente, e você vai poder resolver um negócio para nós, matar os amonitas, livrar Israel. Aí, olha só, é bom para a gente não ter preconceito. Ele era homem valente, filho de prostituta. Sabe o que ele respondeu para eles? Eu vou orar, eu vou consultar a Deus. Se Deus me disser que eu vou servi-lo, eu vou. Mas se ele falar que não vou servi-lo, eu não vou. Tá vendo? Ele era um homem mau, filho de uma mãe não recomendável. Mas dentro dele ele tinha Deus. Dentro dele ele tinha temor a Deus. Por isso que a gente não pode ficar julgando pessoas. Você já viu, se você ficar andando atrás dos mendigos da cidade, os bêbados, nas prostitutas, pode ver que todos eles falam assim: Deus me protege, Deus me abençoa, Deus te abençoe, eu vou pedir a Deus para me ajudar, Deus está cuidando de mim. Todos eles falam isso. Para nós é meio escandaloso, né? Onde já se viu um bêbado falar de Deus? Na igreja está cheio, na nossa não, em outras igrejas. Está cheio de gente de coração ruim, que fala em Deus. Está cheio de gente que tem uns pecadinhos escondidos, fala de Deus. Então aqui, Jefté, ele falou: vou falar com Deus. Se Deus falar que pode, eu vou. Olha que bonita a história. Aí diz o texto que ele, então, falou para eles: eu vou falar para vocês o seguinte, porque Amon, para quem não sabe, ele é descendente de Ló. Lembra quando Ló separou de Abraão? Um ficou com os campos, outro estava, então, ele era descendente de Ló. Não era da mesma tribo, mas chegava a ser um pouco parente, né? Só que Ló, ele foi para outro canto. Escolheu as Campinas Verdes e deixou o deserto por primo. Então esses amonitas sempre já foram de olho grande. E aí o texto fala, no verso 9, que no verso 10, melhor dizendo, responderam aos anciãos de Gileade a Jefté. Jefté ouviu de Deus e falou assim: tá bom, eu vou, Deus vai me dar vitória, só que tem uma: eu que vou mandar vocês, eu que vou ser o chefe, eu que vou ser o comandante, eu que vou ser o cara. Olha só, o que os anciãos arrogantes, homens que entravam no templo, os anciãos modelo de vida,
os anciãos que tinham a Torá, tinham os filactérios, os anciãos que tinham, sabe, aqueles anciãos respeitados por todos, agora tendo que ouvir um homem da gangue, que ele montou foi uma gangue, ele tendo que ouvir o homem da gangue. Ele falou, eu vou levar essa turma toda que vocês não gostam, essa turma que não presta, esses amigos meus que matam mesmo, eu vou. Só que quem manda sou eu. Tá bom ou quer mais? Eles pegaram e falaram, fechado. Aí Gideão falou, fechado? Vocês? Não acredito em vocês não. Vocês me expulsaram. Como que eu vou ter segurança? Aí eles pegaram e chamaram a Deus como testemunha. Falou, Deus é a nossa testemunha. Nós nos submeteremos a você. Nós seremos os teus comandados. Amados, então, diz a palavra de Deus que Jefité foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Jefité proferiu todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Sabe o que quer dizer isso aqui? Jefté, ele proferiu todas essas palavras em Mispa. Tem gente que fala Mispa. Ele agora estava cultuando a Deus. Ele estava falando com Deus, orando a Deus, pedindo a Deus. E agora ele está em Gileade, com as pessoas de Gileade. E agora ele vai partir para a batalha. E a batalha é amanhã. Hoje cessaram as nossas conversas e nós vamos apenas orar e Deus vai cuidar de todos nós e amém. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe. Leia o restante do verso 12 em diante para que você fique preparado, talhado para nós fazermos amanhã uma boa reflexão também sobre isso. Amanhã Jefté vai para a guerra, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Deus te abençoe, meu amado e querido irmão.